Nós vamos abrir o Sidur e nós vamos fazer a Havdalah. הנה אל ישועתי אפתח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתי אדוני ויהי לי לישועה. ושפתם מים בששון ממעייני הישועה. לאדוני הישועה לעמך ברכתך סלע. אדוני צבאות עמנו משגב לנו ליעקב סלע. אדוני צבאות אשרי אדם מותח בך. אדוני הושיע. המלך יעננו ביום קוראינו. ליהודים הייתה אורה בשמחה בששון בעיקר, כן תהיה לנו כל ישועות עשיו בשם אדוני יקרא. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני בשמים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. שבוע טוב, מבדיל בין קודש לחול, חטאותינו ילכו, ראינו וחסדינו יאמר בכחול. אליהו הנביא, אליהו משיח בן דוד, במהרה יבוא אלינו. משיח בן דוד, אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו. כי משיח בן דוד, במהרה יבוא אלינו. משיח Muito bem. Então, hoje à noite é um dia muito especial. É o dia 11 de Nissan. O aniversário do Rebbe de Lubavitch. Hoje à noite, conforme dizem os livros racídicos, que um Rebbe quer dizer em hebraico Resh Beit Yud, Rosh Bnei Israel, é o acróstico das 3 letras, Rosh, cabeça, Bnei, filhos, Israel de Israel, do povo de Israel. Assim como uma cabeça
ela gera a vitalidade para o corpo todo, assim também, espiritualmente falando, em cada geração existe a cabeça do povo de Israel. O povo de Israel é o corpo, e existe a cabeça, que é o Rebbe, que é o grande tzadik daquela geração, assim como Moshe na geração dele, Josué na geração dele, o rei Davi na sua geração. Assim também, na nossa geração, hoje é a geração, o aniversário da cabeça, da nossa cabeça, a cabeça, o líder da geração, que é o nosso Rebbe, 118 anos, e a partir de amanhã nós vamos começar a recitar o capítulo 119. Nós temos o costume de recitar todos os dias o capítulo de Salmos do nosso Rebbe, da nossa cabeça, e a partir de amanhã nós vamos começar a recitar o capítulo 119. Então, nesse dia, em primeiro lugar, um dia especial. Então, já que é o aniversário dele, de uma certa forma podemos dizer que é aniversário de todo o povo de Israel, para que cada um de nós está conectado com o corpo, está conectado com a cabeça. Então, além de dizer mais alto, pedimos à cabeça que lhe traga a bênção necessária, especificamente nesse momento, todos aqueles que precisam de cura, que tenham cura, que todos aqueles que precisam de uma salvação, de uma bênção, etc., e que tenham, e principalmente que saiamos dessa situação que nos encontramos agora e que possamos voltar não só como era antes, mas conforme o pedido do nosso Rebbe, o desejo do nosso Rebbe. Na verdade, todo o trabalho que o Rebbe fez era, como nós vamos dizer na Haggadah, lehavi limot HaMashiach, é trazer o Mashiach. Então, que se Deus quiser que ele reze lá para a gente, para toda a humanidade, para todo o povo de Israel, para trazer o Mashiach imediatamente. Então, amanhã, todos nós, quem quiser, pode entrar no chabad.org e lá ele pode escrever uma carta para o Rebbe. Tem lá em alguma aba, lá deve ter alguma forma como escrever uma carta e pedir bênçãos. Cada um pode pedir uma bênção para o Rebbe, especialmente nessa época. E já que estamos falando sobre o Rebbe, então vamos contar hoje duas pequenas histórias. Uma relacionada ao Rebbe por causa do aniversário, e depois mais uma história relacionada à situação, ao Seder de Pesach. A história famosa, conhecida, que uma vez um rabino lá na Holanda recebeu uma ligação alguns dias antes de Pesach do secretário do Rebbe e disse para ele: o Rebbe gostaria que você pegue uma matzá e vai naquela cidade lá e traga lá para um judeu. Uma cidade lá no fim do mundo, lá não sei o que, ele não sabia que tinha judeus lá, nunca ouviu que tinha judeus, e nos dias que antecedem a festa de Pesach, todo mundo sabe que são dias um pouco complicados, ninguém tem tempo para fazer viagens à toa, mas de qualquer forma, se o Rebbe mandou, ele pegou a matzá e ele fez uma viagem algumas horas, foi lá, e foi chegou naquela cidade e procurou aquele judeu. Só que naquela cidade, como ele imaginou, como ele sabia, não tem judeus. Então ele começa a perguntar, uma pessoa, outra pessoa, tem judeu aqui, tem judeu lá, tem alguma judia? Ninguém conhece judeu nenhum. E assim ele passa o dia inteiro, ele não acha judeu nenhum, ele fica meio decepcionado, como pode ser, não pode ser. Ele está aqui, não achou judeu nenhum, o Rebbe mandou ele aqui, com certeza não foi à toa. De qualquer forma, já está ficando o pôr do sol, está chegando o pôr do sol, e ele não achou judeu, e ele decide que ele vai voltar para a cidade dele. Antes de voltar para a cidade dele, então ele vai abastecer o tanque num posto de gasolina. E lá ele achou, já que estou aqui, vamos entrar lá e perguntar, talvez tenha algum judeu aqui. Assim ele entra no posto de gasolina lá, e ele pergunta lá, tem de repente algum judeu aqui? E o cara lá fala, sim, acho que tem alguém aqui. E aí ele entra, vai atrás, de repente chega uma pessoa e falou, você é judeu? Falou, sim, sou judeu. E ele fala para ele, o Rebbe de Lubavitch te mandou essa matzá. Quando ele recebe essa matzá, ele começa a chorar. E conta para ele o seguinte: eu estou chorando porque meus pais foram sobreviventes do Holocausto e depois da tragédia do Holocausto eles não quiseram saber nada de judaísmo, principalmente pelo antissemitismo. Então se desligaram do judaísmo e tiveram um filho que sou eu, e nunca me
me contaram sobre o judaísmo, sobre a única coisa que eu sabia que era o judeu, mas nunca pratiquei judaísmo, vieram para essa cidadezinha, longe de todos e de todo mundo, acabou, não temos nada a ver com isso, e se Deus nos livre, precisa acontecer mais alguma coisa, uma tragédia, então nós não somos judeus. Eu casei com uma não judia, tenho filhos, e a minha esposa vai para a igreja, e apesar que eu não sou judeu, mas apesar que eu não sou católico, e também não pratico judaísmo, mas não foi para não costume na igreja. Um dia o padre começou a perguntar à esposa: cadê teu marido? E ele falou: meu marido está em casa, por que não vem na igreja, etc. Até que ele descobriu que ele é judeu, começou a falar com ele para vir na igreja, ele recusou, até que falou para ele: mas não estou entendendo. O teu Deus esqueceu de você. Ele não sabe, não quer saber de você. Você não tem nada com judeu. Você tem que começar a se converter ao catolicismo e frequentar a nossa igreja. E ele começou a pensar sobre isso. Realmente, se Deus lembra de mim, que ele me dá algum sinal. E assim, ele fez um pedido a Deus. Falou para Deus: olha, se até essa data Deus não me dá um sinal que ele lembra de mim, então eu realmente vou me converter ao catolicismo. Ele fala que eu esperei todos os dias algum sinal nas últimas semanas. Não teve sinal nenhum. Hoje foi o meu último dia e não houve nenhum sinal. E no final do dia, de repente, você chega e me traz uma matzá. Isso não tem o maior sinal que Deus ele está pensando sobre mim. No fim dessa história, ele voltou ao judaísmo e virou religioso, e ele mora hoje em Israel com uma família judia. Aqui nós vemos que o nosso Rebbe não é uma coisa teórica, que nós falamos que o Rebbe ele é a cabeça. Assim como a cabeça ele gera vitalidade para todos nós, então ele pensa em cada um de nós, ou seja, o Rebbe pensa em cada judeu judia, então cada um de nós pode escrever uma carta para o Rebbe, pode pedir, novamente, tomar boas decisões em relação a cumprir Torá e Mitzvot. A segunda história que eu queria contar é relacionada com o Pesach. Essa semana nós vamos celebrar o Seder de Pesach. Nós temos certeza absoluta, não tem dúvida, que se Deus quiser, a noite do Seder de Pesach nós vamos celebrar no terceiro Bet HaMikdash. Não tem outra explicação. Com Mashiach, todos juntos, não todas as famílias juntas, todo o povo de Israel vai celebrar junto em Israel, se Deus quiser. Mas nós não sabemos, conhecemos os pensamentos de Deus. Então, se acontecer alguma coisa muito ilógica e Mashiach não chegar, então esse Pesach vai ser muito diferente para todos nós. Cada um na sua casa, sem pais, sem filhos, sem netos, sem irmãos, sem primos, sem tios, e vai ser esquisito. Isso pode deixar a gente um pouco melancólico, pode deixar a gente um pouco assim, meio para baixo. Então, a história que eu quero contar é o seguinte. Anos atrás, na Polônia, na Rússia, tinha um judeu chamado Chaim. Esse judeu Chaim, ele era um cortador de lenhas, ele cortava lenha e vendia no inverno para esquentar as casas, etc. Tinha um inverno que estava era muito frio e não dava para sair de casa. Ficou de quarentena. E era justo antes de Pesach. Não conseguia sair de casa, não tinha como vender, então ele não tinha como ganhar. Se aproximou a festa de Pesach e ele não tem dinheiro para como celebrar a festa de Pesach. Ele não tem dinheiro. O Chaim era um crente a Deus. Então, ele, apesar de preocupação, Deus vai ajudar, de um jeito ou de outro vai ajudar. Finalmente, chegando o mês de abril, a primavera lá no outro hemisfério na Europa, e está ficando melhor a situação, mas é já tarde, ele não tem dinheiro para comprar, agora tem que se preparar para a festa de Pesach. A esposa sugeriu de começar a vender utensílios, objetos, para comprar coisas. Só que eles não tinham muitos objetos para vender. Aquilo que eles tinham, eles já vendiam, já comiam, já não tinha. O que sobrou?
eles tinham um copo muito bonito de Eliyahu Hanavi, do profeta Eliyahu, que se coloca no Seder de Pesach. E a esposa falou para o marido, olha, vamos vender esse copo de Eliyahu. O marido falou, copo de Eliyahu? Imagina, o Eliyahu Hanavi vai chegar aqui na noite do Seder de Pesach, ele não vai ter o copo dele? Imagina, é impossível fazer uma coisa dessa. De jeito nenhum, nós não vamos vender o copo de Eliyahu. A esposa falou, tá bom, então vamos vender a cabra que dá leite. Ela falou, mas sem a cabra, como vamos dar leite para as nossas crianças? É o mínimo é a única coisa que nos restou para fazer o ceder, para sobreviver. Então decidiram que não vão fazer nada. E a esposa disse para ele, sabe o quê? Vai para o rabino. O rabino costuma naquela comunidade, como tem também em outras comunidades, tem como chama, uma caixa um fundo de ajuda para os pobres. Então vai para o rabino, fala para ele que você precisa, eu sei que sobrou lá, eles já fizeram como chama, a distribuição das cestas básicas para Pesach para todo mundo, e sobrou, pede para ele algumas moedas para nós podermos comprar pelo menos o mínimo, vinho, matzá. O marido falou de jeito nenhum, eu não quero fazer uso de dinheiro de Tzedakah. Não vou fazer isso de jeito nenhum. A esposa falou para ele, sabe o quê? Pede para ele emprestar. Sai e pensa alguma coisa, porque se você fala o tempo todo não, então pensa em alguma coisa. O marido falou para ela, deixa pensar, eu vou fazer alguma coisa. E ele vai para o rabino. Ele fala, rabino, eu tenho uma questão halakhica, uma pergunta de halakha. Podemos cumprir a mitzvah dos 4 copos de vinho com leite? Leite eles tinham, leite de cabra. O rabino já entendeu por que ele faz essa pergunta. E o rabino não era bobo, ele entendeu também que provavelmente ele não quer pedir dinheiro de Tzedakah. Por isso que ele não pediu dinheiro de Tzedakah. Por isso que ele pede, se ele pergunta se dá para fazer a mitzvah com leite. O rabino falou para ele o seguinte, olha, na verdade, essa é uma questão halakhica muito complicada e não posso te responder agora, preciso dar uma analisada nos livros. Isso pode demorar alguns dias, talvez uma semana, ou seja, até depois de Pesach. Mas sabe o quê? Enquanto isso, eu tenho dinheiro aqui das Tzedakah que me sobrou. Eu não tenho onde ficar com esse dinheiro. Sabe o quê? Você segura isso para mim. Você é como assim, o meu cofre. Enquanto isso, você pode até usar disso. E quando você tiver o dinheiro, você me devolve. Ou seja, te empresta esse dinheiro, em outras palavras. O judeu pegou o dinheiro e foi para casa, comprou o vinho e a matzá, chegou na noite do Seder de Pesach e o marido chega da sinagoga, fala Chag Sameach para a esposa e eles estão prontos para começar o Seder de Pesach. Começando o Seder de Pesach, de repente, alguém bate na porta. Eles abrem a porta, vê um judeu, barba branca, e pergunta para eles, olha, eu não tenho onde fazer o Seder de Pesach, poderia fazer na vossa casa? Imediatamente o judeu, o Chaim, falou, bem-vindo, claro, sem dúvida, temos sempre um lugar para mais um judeu. A primeira coisa que nós falamos no Seder de Pesach, na Haggadah, convidamos todo mundo para fazer o Seder de Pesach. Helachmania, Kol Dichfin Etedechol. Cada um que quiser pode vir, está convidado a fazer o Seder de Pesach. Então, você está convidado. E assim ele entra no Seder de Pesach. Assim eles fazem o Seder de Pesach. Terminou o Seder de Pesach, ele se despede. E antes de se despedir, ele abençoa o casal, que eles tenham muita prosperidade, nachas dos filhos, e tudo o que eles precisam materialmente e espiritualmente. No dia seguinte, esse homem, ele vai para a sinagoga. Ele vai na sinagoga, ele reza, ele não vê esse judeu. Ele pensou, talvez esse judeu precisa almoçar. Onde está esse judeu? Eu quero convidar ele de novo. Só que ele não estava na sinagoga. Ele foi até o rabino depois da reza
Ele perguntou, Rabino, você viu aquela pessoa tal, de tal, não sei o nome dele, mas ele estava... Falou, não sei. Ele sumiu da cidade, ele não está aqui. Onde ele está? O Rabino falou para ele, deixa eu te falar uma coisa. Esse judeu era Eliyahu Hanavi, o profeta Elias. Depois que você teve esse sacrifício, esse teste de vender o copo dele, o copo de Eliyahu Hanavi, e você não vendeu o copo de Eliyahu Hanavi, você fez tanta questão que Eliyahu Hanavi esteja na tua casa com o copo dele, com a honra digna dele, então ele veio fisicamente na tua casa e te abençoou com as bênçãos que vão se concretizar no futuro. Todos nós estaremos na noite do Seder de Pesach, fazendo o Seder. Uma coisa temos certeza, Eliyahu Hanavi estará junto com a gente na noite do Seder de Pesach. Não esquecer todos nós preparar um copo bonito para o Seder de Pesach, de Eliyahu Hanavi, porque Eliyahu Hanavi estará junto. Eliyahu Hanavi, está escrito, ele vai ser aquela pessoa que ele vai anunciar a vinda de Mashiach. Então nós esperamos que antes do Seder de Pesach, se Deus quiser, ele vai já anunciar que da vinda de Mashiach, mas se Deus nos livre, ele não vier até lá, então ninguém fica sozinho. Ninguém estará sozinho no Seder de Pesach. Nós estaremos junto com o nosso profeta Eliyahu, que essa é a maior presença que nós podemos ter, muito mais do que todos os outros tipos de visitas que nós podemos ter, é a presença de Eliyahu Hanavi. Então que todos nós preparem lá um lugar para Eliyahu Hanavi, o copo de Eliyahu Hanavi, e vamos celebrar esse Seder de Pesach junto com Eliyahu Hanavi, se Deus quiser. E como falamos antes, nós esperamos estarmos juntos, se Deus quiser, no terceiro Beit HaMikdash, fazendo todo mundo junto com o Eliyahu Hanavi e com Mashiach, o terceiro Seder de Pesach. Lembrando a todos que segunda-feira à noite, às 8h30, nós vamos dar uma aula prática e objetiva simples de como fazer o Seder de Pesach de uma forma correta, de acordo à halachá, já que não todo mundo tem a possibilidade de fazer junto com os chefes, patriarcas, que talvez não sabem como fazer o Seder de Pesach. Então, nós vamos dar uma aula sobre isso. Todos estão convidados a participar. Mandaremos via WhatsApp o Zoom para todo mundo poder entrar. Shavua Tov a todos. E nós vamos agora cantar algumas melodias com o nosso Chazan, Mendel Belinov, músicas de pré-Pesach, do Seder de Pesach. É todo mundo participar juntos. Nós vamos começar com Avadim Hayinu. Só um minutinho. Nós vamos agora liberar para todo mundo fazer bagunça. O tempo todo que pastor religioso do Beliló, as duas histórias. Viaja cada um na sua casa.
O Fabi não tá tocando. Shavua tov, quem não tem Saúde e alegria. Que a gente tenha uma notícia. Shavua tov.